Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de manutenção de pavimentos do curso de Engenharia Civil. O meu nome é Danilo Dias de Freitas, eu sou engenheiro civil e na aula de hoje nós vamos falar sobre deterioração dos pavimentos flexíveis. Os pavimentos eles são concebidos para durarem um determinado período. Então, durante cada um destes períodos, ou podemos chamar ciclos de vida, o pavimento ele inicia numa condição ótima. Ele acabou de ser executado, então ele está em perfeitamente estado. Até alcançar uma condição ruim, né, que é quando começa a ter o tráfego ali de veículos. Então, começa a passar as cargas sobre esse pavimento, ele vai se desgastando até chegar numa condição ruim. Então, o decréscimo aí da condição de ser ótimo até ruim, né, ou da serventia do pavimento, ao longo deste tempo, ela é conhecida aí como deterioração do pavimento, beleza? O entendimento dos mecanismos que regem o processo de deterioração do pavimento é condição essencial para identificar aí as causas que levam e que levaram à sua condição atual, bem como aí para a escolha e programação da técnica mais adequada, mais eficiente para a sua restauração. Ou seja, você entender como funciona o processo de deterioração do pavimento acaba viabilizando, né? Acaba levando ao sucesso quando você escolhe uma técnica de restauração boa, uma técnica viável, que vai ser viável para restaurar aquele pavimento. Então, você precisa entender o que fez aquele pavimento se deteriorar para você poder achar, você estudar, você escolher uma técnica boa, uma técnica viável para a restauração deste pavimento. Beleza, o pavimento flexível ele vai ter dois desempenhos aqui. Ele vai ter o desempenho funcional e ele vai ter também o desempenho estrutural. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre os dois a partir de agora. O desempenho funcional ele refere-se à capacidade do pavimento de satisfazer a sua função principal. Pessoal, qual que é a principal função de um pavimento? É fornecer uma boa superfície com serventia adequada para a qualidade de rolamento. O que seria esse rolamento? Permitir que o veículo trafegue em linha reta, né, ou faça curvas e que tenha uma boa qualidade, certo? Que essa roda ela consiga rodar com uma boa qualidade. Então, isso nós chamamos de qualidade de rolamento. Porém, não é o que nós nos deparamos no nosso dia a dia, principalmente em território brasileiro, certo? E aí aparece uma amiguinha chamada irregularidade longitudinal. O que seria essa irregularidade? Nós vamos entender o que ela é, porém, ela é a nossa vilã e ela atrapalha a qualidade do rolamento dos pavimentos brasileiros. Então vamos lá, a irregularidade longitudinal ela é definida pela a norma do Denner aí, e ela é definida como o desvio da superfície da rodovia em relação a um plano de referência, que afeta a dinâmica dos veículos, né? Se você vai se manter em linha reta ou não, a qualidade ao rolamento e as cargas dinâmicas sobre a via. Bom, então resumindo, ela é a grandeza física mensurável, direta ou indiretamente, na superfície desse pavimento, que melhor se correlaciona com o custo operacional dos veículos, ou seja, se você tem um buraco, você cai dentro de um buraco com o seu automóvel aí, isso vai gerar um custo para você, na verdade, isso está gerando um custo, né, para você operar com o seu veículo, né, e vai te gerar uma manutenção, então você vai ter um custo com este buraco. Ou seja, veja o que este buraco fez com o seu automóvel. Ele vai gerar um gasto que você não esperava, certo? O conforto. Acredito que todos que estão assistindo essa aula já trafegou por estradas que não é confortáveis devido à irregularidade longitudinal, devido à presença de buracos na pista, certo? A segurança, né? Não é novidade para ninguém que um buraco já jogou um carro fora da pista, né? Que um buraco já fez capotar um veículo, que um buraco já tirou a vida de alguém, isso não é novidade. E a velocidade, claro, quando você tem buracos na pista, quando a sua pista ela não tem um bom rolamento, você não consegue trafegar em alta velocidade, beleza? Talvez nem na velocidade permitida. E a economia das viagens, né? Isso, na verdade, acaba englobando todos os outros itens como um todo, porque a economia da sua viagem ela está totalmente ligada a todos os outros itens anteriores. Bom, beleza.
E aí tem tem o desempenho estrutural também deste pavimento, né? Que ele se refere à capacidade de um pavimento em manter a sua integridade estrutural, sem apresentar falhas significativas. Então deve associar esse desempenho com a preservação dos investimentos e considerar como o melhor momento para reabilitar o pavimento, aquele que conduz a um menor custo do ciclo de vida, ou seja, o seu pavimento ele apresenta uma irregularidade longitudinal, ele não consegue mais ah, exercer a própria função, né? Que é manter a qualidade de rolamento. Então vai chegar um momento que ele precisa ser restaurado, beleza? E esse momento é quando ele acaba atingindo aí o desempenho estrutural deste pavimento. O conhecimento dos tipos, a severidade, a intensidade dos vários defeitos pode influenciar na necessidade de tratamentos especiais associados aos serviços convencionais de restauração. É aquilo que nós comentamos no primeiro slide. Por exemplo, como função do desempenho estrutural, poderá ser necessária a utilização de algumas camadas de alívio de tensão, né, no intuito de eliminar algumas trincas de propagação. Camadas de alívio de tensão e propagação de trincas nós vamos estudar no próximo capítulo aí, fiquem tranquilos. Também pode ser necessária a realização de ensaios especiais. Estes ensaios aqui, eles geralmente não são realizados, tá? São realizados em grandes rodovias, né? Em grandes projetos. Na verdade, na maioria das restaurações, eles não são realizados porque são restaurações quase que significativas, beleza? Então pode ser necessária a remoção ou a substituição deste pavimento, né? Ou de alguma camada do pavimento para evitar deformações excessivas. Ou seja, não vamos reformar o pavimento inteiro, mas vamos reformar apenas alguns locais. Mesmo um acréscimo na espessura do recapeamento, isso acredito que todos já viram também, aquele processo de recapeamento, onde a empresa vem passando uma nova camada asfáltica em cima da existente, para que possa ajudar a suportar aí a solicitação da carga. Pode ser previsto para reduzir as tensões solicitantes na camada crítica, ou seja, a camada já existente, e consequentemente evitar grandes deformações. Bom, e os pavimentos devem ser restaurados quando atingirem determinados níveis de detrincamento, deformações ou desagregação, ou seja, quando está no momento ali que não dá mais, né, que o trincamento tomou conta daquele local, ou está muito deformado, ou o asfalto já está já tem índices de desagregação, então é o momento de ser restaurado. Quem vai decidir isso é a concessionária que está avaliando, é o engenheiro que está avaliando, tá? Geralmente de alguma concessionária que tenha concessão sobre aquela rodovia, sobre aquela estrada, beleza? Bom, essa é a nossa bibliografia. Fechamos essa primeira aula. Se você tem alguma dúvida, peço para que você comente aí, né, abaixo desse vídeo. E muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.